Olá, esses são os diálogos luso-atlânticos. Estou com o João Massano e eu sou o Rui Badaró. João, semana passada, em nosso último programa, nós tivemos uma certa repercussão, tanto aí do lado de Portugal, quanto daqui do lado brasileiro. E eu gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas aos nossos diálogos, a você, e gostaria de ouvi-lo sobre essa repercussão. Olá, Rui. Olá a todos que nos ouvem e que nos veem, quer no Spotify, quer no YouTube. Eu acho que nós, naturalmente, com os nossos diálogos, pretendemos que haja reflexão e crítica, desde que seja construtiva, naturalmente, porque o objetivo com que nós começamos estes diálogos foi um espaço de pensamento. Nós pretendíamos, quando iniciámos, que as pessoas nos ouvissem. Não é preciso, nem queremos que concordem connosco, queremos que pensem no que nós dizemos e, se quiserem, façam-nos chegar as vossas sugestões, as vossas críticas, que nós naturalmente atenderemos e que consideraremos, e até se for relevante, responderemos no episódio a seguir, porque, de facto, isto é um espaço de livre pensamento. Livre pensamento, não há aqui qualquer vontade de impor qualquer pensamento a todas as pessoas, pouco mais ou menos é isso o nosso objetivo. Todos nós sabemos e defendemos que as redes sociais são um terreno de liberdade por excelência, basta ver o que se passa em todo lado, as pessoas dizem o que querem, mas acho que há limites em tudo e as pessoas têm que naturalmente respeitar os outros e por isso não me parece que seja aceitável, seja nas redes sociais, seja noutro sítio qualquer, o insulto, a difamação por tudo e por nada. Não me parece que faça sentido insultar ou difamar as pessoas sem que haja um mínimo de consideração pela forma como essas pessoas se irão sentir ao ler o que delas escrevem e os seus familiares e todas as outras pessoas que gostam delas. Eu queria só começar por dizer algo que me parece que talvez não seja muito fácil em termos de explicação, mas, por exemplo, um rapper norte-americano, Kendrick Lamar, há uns anos atrás, disse que não queria telemóveis durante os seus concertos e proibiu a sua utilização. Ou seja, o que ele queria era que as pessoas se focassem no concerto, não perdessem tempo a tirar selfies, a gravar e a publicar nas redes sociais, mas aproveitassem a música, gozassem a música. Porquê? Porque ele entendia que todos os concertos são uma experiência única que deve ser aproveitada pelas pessoas. E a vida é para ser vivida, e é isso que está em causa. Ou seja, as pessoas têm que balancear, têm que equilibrar, na minha opinião, a vida real e a vida virtual e, naturalmente, não esquecendo que a vida nas redes sociais é a vida nas redes sociais, mas que há uma vida fora das redes sociais e não podemos esquecer essa vida, só pena dela passar e nós não a vivermos, que é o pior que pode acontecer a alguém, é deixarmos correr a vida, deixarmos passar a vida sem a viver. E muitas das vezes estamos tão preocupados em postar A, B ou C, o evento A, B ou C, que nos esquecemos da pessoa que está à nossa frente. Eu já assisti pessoas que estão a falar comigo, a mandar mensagens a alguém que ali não está, e que depois, quando deixam de estar comigo, mandam mensagens a mim, provavelmente estando com a pessoa a quem estavam a mandar mensagens quando estavam, por exemplo, a almoçar comigo. É isto, ou seja, eu acho que nós temos que viver a vida, e a vida que é vivida é a vida real, no fundo. E essa, não nos podemos esquecer que há pessoas reais ao nosso lado, que há pessoas que precisam da nossa atenção e do nosso afeto, do nosso carinho, e que falemos com elas boca a boca, cara a cara. E é isso que eu queria referir no último episódio que tivemos. E queria também, já agora, não sei se até aqui tu estás de acordo com o que eu disse, porque eu tenho aqui um estudo que eu queria citar, mas acho que era importante ouvir uma visão do lado de lá do Atlântico sobre o que eu acabei de dizer, Rui. João, gozado. Da forma como passaste, sempre procuro refletir sobre o que nós dialogamos, né, as opiniões que colocamos sobre os diversos assuntos.
mas neste mundo digital, nessa era digital que vivemos, realmente passamos por um momento atroz. É literalmente esta palavra, porque as pessoas esquecem de viver a vida real em prol de um sonho, de uma utopia digital. E, nesse sentido, parece-me que o não equilíbrio entre uma vida e outra traz uma série de distopias e, ao mesmo tempo, de situações dicotômicas. A pessoa, de um lado, ela está em sua frente, mas está a mandar mensagens para você pela rede social, e faz poses, faz fotos e etc., mas não vive o momento real, não aproveita o momento que está frente a frente para dialogar, para dar um abraço, para cumprimentar, para tete a tete, como dizem os franceses, tratar de um assunto determinado. Então, sim, do outro lado do Atlântico, tenha certeza que a situação é a mesma e concordamos no que concerne este assunto, e estou ávido para ouvir esse estudo da psicologia. Vamos lá. Eu li um estudo e, de facto, é graças às redes que nós estamos tão conectados, tão ligados, mas há que ter a noção que a vida que se cultiva no mundo cibernético não é a vida real. Ela é dinâmica, é superficial e, por vezes, até nem corresponde à realidade, como eu referi no último episódio. O que se faz de postagens no Facebook, no Instagram, muitas das vezes são só a tal realidade cor-de-rosa que eu referi. O que é normal, não é crítica, desde que as pessoas saibam distinguir uma coisa da outra. E o problema é que nós, muitas das vezes, perdemos a utilização da rede que faz sentido, com a utilização certa, com a intenção certa, e depois deixamos que essa influência do mundo virtual nos prejudique a nossa vida, digamos, de carne e osso, e que traz muitas consequências negativas para a saúde mental de muitas pessoas. Ou seja, a Royal Society for Public Health, uma instituição inglesa que trata da saúde pública, identificou que as redes sociais provocam tantos efeitos positivos quanto negativos. Os impactos nocivos, eu vou só citar alguns porque o estudo é longo, resultam da má administração da vida online, que se caracteriza por uma quantidade excessiva de horas semanais dedicadas às atualizações nas redes, monitorando à distância a vida de ex-parceiros, por exemplo, ou de parceiros, por causa dos ciúmes, monitorizando desavenças e tentando autoafirmação através dos perfis virtuais. Seja, por exemplo, tendo fotos de perfil que nada correspondem à pessoa, que há muita gente que, devido ao Photoshop e outras aplicações, transformam tanto a sua foto de perfil que, se virmos essas pessoas na rua, não as reconhecemos. Temos também outro artigo do Atlântico que afirmou que o uso descontrolado das redes sociais pode estar relacionado a um aumento considerável de depressão e ansiedade no mundo. A maioria dos adolescentes da nova geração tem um acesso tremendo à tecnologia e o que acontece é que muitas das vezes o que se cria, de acordo com a psicologia, é uma vulnerabilidade emocional dessas pessoas devido ao seu modo de vida muito vivido, perdão a redundância, nas redes sociais, e a exposição anormal à internet acaba por prejudicar, criando depressão, criando ansiedade nos jovens, porque eles olham para as redes e acabam por ficar numa situação de depressão porque acham que os amigos são todos felizes, menos eles. E nós sabemos que há situações de jovens que tentam suicídio por depressão profunda, porque acham que a vida deles não presta, que a vida dos amigos é que é boa. Ou seja, há que educar as pessoas, os jovens, para perceberem que, com acompanhamento psicológico que for, para que percebam que a vida nas redes, muitas das vezes, não é a realidade, e foi isso que foi dito aqui, e foi isso que se quis explicar. É que há que ter a consciência para dosear a utilização das redes sociais, de forma a que não prejudique a saúde mental do que utiliza, nem de terceiros. E é isso que tem que haver esse cuidado,
de toda a gente, quanto a mim, porque é uma questão social, é uma questão de responsabilidade social de toda a gente, porque é um meio muito bom de expansão de ideias e de expansão de outros sentimentos, mas é um meio que tem que ser utilizado com parcimónia para que pessoas que tenham maior tendência e maior vulnerabilidade emocional não se deixem arrastar pelas redes para situações que as destruam emocionalmente. E foi isso que foi dito, e é isso que é defendido por todos os psicólogos que eu conheço que falam sobre esta matéria. As redes são um bom instrumento desde que utilizado com doseamento adequado e com consciência de que não deixa de ser uma realidade virtual, que há uma vida para além das redes, que, no fundo, a vida tem que ser vivida, não podemos perder o contacto com a vida real e não podemos resumir as nossas vidas às redes sociais e percebermos que elas não podem substituir a realidade, sob pena, como eu já disse, da vida passar e nós não a vivermos. Era isto que eu queria dizer e acho que já me alonguei demasiado e, portanto, agora passo a palavra para comentares o que eu acabei de dizer, Rui, se concordas, se não concordas, se queres acrescentar alguma coisa, naturalmente é em relação a esta necessidade de equilíbrio entre as redes e a vida real para não se perder o contacto com a vida real, quanto a mim. Estimado João, trouxeste a nós uma temática bastante complicada, nevrálgica, justamente porque o excesso de qualquer coisa pode levar a problemas de saúde, né? Sem qualquer, falando de modo superficial. E especificamente o excesso das redes sociais, do mundo, do uso do mundo digital, também podem ser traduzidos em problemas, como você bem apontou dos estudos apresentados. E tem uma preocupação bastante grande com relação aos jovens de hoje que preferem, por vezes, usarem de enredos fictícios que criam e externam nas redes sociais sem vivenciar o mundo real ou compreender a realidade sociopolítico-econômica em que estão inscritos. Por vezes, um jovem ele vem de uma família pobre, mas por ter acesso às redes digitais, pinta um mundo por meio de um enredo fictício em que ele não está inscrito na vida real. Da mesma forma, isso pode ocorrer com o contrário, e isso leva a problemas assim, de ansiedade, de depressão e, quiçá, outros, como casos extremos de suicídio, que têm aumentado exponencialmente nos dias atuais. Basicamente, são esses os comentários. Como você bem disse, João, é preciso dosar ou dosear a vida real com a vida digital. E somente por meio de equilíbrio é que nós podemos avançar e nos tornarmos melhores. Então, basicamente é isso. E dando continuidade... Oi, João, continue. Deixa-me só perguntar-te uma coisa, já agora. Este foi um tema que também foi objeto de análise minha numas conversas à sexta, que foi um programa para jovens em Angola, e foi nesse enquadramento também que foi dito tudo que também levantou alguma questão. Mas agora queria-te passar, porque também estou aqui em Portugal, umas imagens de uma sessão de julgamento, eu diria sui generis, que ocorreu no Brasil, e que penso tens uma opinião sobre ela. Pois, estás a comentar sobre o caso Henri Borel. Né? O caso Henri Borel é um caso que corre no Rio de Janeiro, um julgamento que ainda está em andamento, razão pela qual não vou fazer juízo de valor sobre o julgamento que está em andamento, mas sobre uma situação específica que ocorreu nesta última semana, qual seja, novamente, João, a violação de prerrogativas dos advogados. Parece-me um tema recorrente, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Gostaria de ouvi-lo com relação a Portugal, assim que eu concluir o comentário. E no Brasil, o que aconteceu especificamente essa semana? A juíza, entendendo que não conseguia coordenar os trabalhos do júri, ela determinou
ordenou, mandou que os advogados sentassem para que ela desse continuidade aos trabalhos, sob pena de que, se os advogados não atendessem à determinação dela, ela os expulsaria da sala. E, ao assistir novamente às imagens, é assustador, estarrecedor a forma como a magistrada trata os colegas advogados. Inclusive, um dos colegas advogados é membro da Comissão Nacional do Júri, de Defesa do Júri, do Conselho Federal da OAB. E essas imagens acabaram por rodarem, né, não só o Brasil, mas assim, o mundo de maneira geral, porque foi realmente estarrecedor. E o que houve? A OAB, o Conselho Federal da OAB, foi obrigado a se manifestar sobre o assunto, repudiando a postura da colega da juíza para com os colegas advogados e emitiu uma nota muito específica, apontando, inclusive, João, que esse tipo de violação, com a nova legislação sobre violação de prerrogativas, promulgada recentemente, que é de suma importância que seja feito um cadastro dos violadores de prerrogativas, para que, quando eles deixem a vida pública, a magistratura, o Ministério Público ou quaisquer outras, e queiram exercer a advocacia, não tenham o direito de fazê-lo, porque no exercício de sua vida enquanto magistrado, MP ou outra profissão jurídica, não souberam respeitar a advocacia. E um detalhe é que o munus, o exercício da advocacia, pode ser exercido de pé ou sentado, sempre com decoro, por óbvio, e isso está previsto em nosso estatuto, no Estatuto do Advogado e da Ordem dos Advogados do Brasil. É estarrecedor, não é, João? E eu diria que os problemas são universais. É fundamental, de facto, que se imponham formas de dignificação da advocacia, quer através do que tu referiste, como é óbvio, de entrada na advocacia de magistrados ou outras entidades, ou outras pessoas que queiram regressar ou ingressar na advocacia, que seja tudo verificado e que, se tiverem tido posições contrárias, quer a advocacia, quer posições que coloquem em causa a idoneidade da advocacia, essa entrada não seja permitida. Parece-me nitidamente mandatório que isso aconteça. E depois temos outra questão que tu também referiste, que é o exercício do mandato durante os julgamentos. Acho fundamental que haja uma ligação direta entre a ordem dos advogados, quer a brasileira, quer a portuguesa, e a magistratura, de denúncia de situações em que haja a violação dos direitos dos advogados. Acho que é fundamental, é necessário, é indispensável criar um canal de denúncia direta com os magistrados, seja através do Conselho Superior de Magistratura em Portugal, seja através dos conselhos consultivos que existem em Portugal, nas comarcas. É imperativo que haja um canal de denúncia de situações atentatórias dos direitos dos advogados, para que, naturalmente, quem se pratica seja chamada a atenção e não volte a incorrer nessas situações, mas para isso é fundamental uma posição forte da Ordem dos Advogados, forte da própria magistratura, no sentido de reprimir situações que violam a lei. João, nesse sentido, eu vou usar os nossos diálogos luso-atlânticos para ler a nota de repúdio do Conselho Federal da OAB. E passo a fazê-lo agora. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, a Seccional do Rio de Janeiro e a Seccional do Paraná, tendo em vista os reiterados atos praticados pela doutora Elizabeth Machado Louro, juíza de direito da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vem a público manifestar seu repúdio à desarrazoada afronta
à advocacia. Tais atos foram extremamente desrespeitosos e totalmente incompatíveis com a lei orgânica da magistratura, sem falar que atentaram diretamente contra as prerrogativas profissionais da advocacia estabelecidas no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei Federal 8.906, de 94. Com efeito, os atos também atentam contra a democracia, vez que o artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Inviolabilidade também assegurada pelo caput e pelo parágrafo 3º do artigo 2º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. A nota é do dia 15 de junho, assinada em Brasília pelo presidente do Conselho Federal da OAB, o doutor José Alberto Simonetti. Obrigado, João, por esse tempo e peço desculpas aí aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, mas eu tinha que ler essa nota de repúdio para mostrar que a Ordem dos Advogados do Brasil não se mantém silente em casos de afronta à advocacia. Nós devemos combater a violação de prerrogativas profissionais. É imperativo isso. Concordo, Rui, concordo. E penso que será importante depois nós passarmos o link para o comunicado e o link para o vídeo nas nossas redes sociais, mas depois anunciaremos quando divulgarmos os diálogos. A menos que tenhas algo para acrescentar, Rui, eu por mim terminaria o nosso programa hoje, garantindo que voltaremos na próxima semana para falar de outros temas, de outras reflexões que se revelem pertinentes. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Rui. É isso, João. No próximo programa trataremos temas sempre que possamos dialogar por meio dos nossos diálogos luso-atlânticos. É isso. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Até à próxima. Até a próxima.